Se você já estuda há mais de 3 meses, 4 meses, ou 6 meses, ou talvez um ano e ainda não toca na sua igreja, alguma coisa está errado aí, então você vai descobrir o que você deve fazer para melhorar tudo isso e conseguir ter um resultado expressivo e em 2 meses apenas conseguir estar tocando aí na sua igreja. E para isso acontecer, existem 2 pilares que são essenciais para você conseguir começar a tocar na sua igreja em apenas 2 meses. E não é nada muito complexo, nem nada muito difícil, desde que você saiba exatamente como estudar e qual o caminho exato para trilhar. E primeiro pilar, a gente sempre fala, né, que existem os 3 pilares, mas a gente vê que tem ficado mais forte essa questão dos 2 pilares que são para começar, né? E o primeiro deles é acordes. Sim. E quando a gente fala em acordes, isso se aplica em todos os instrumentos? Sim, qualquer instrumento. Até porque, ultimamente, eu estou falando até principalmente com o pessoal do baixo sobre a importância dos acordes, porque nada mais é do que o estudo da harmonia, os acordes. Só que poucas pessoas entendem sobre isso e às vezes acaba negligenciando esse estudo e acaba não tendo facilidade para poder tocar. Por exemplo, para quem toca violão ou para quem toca teclado, é algo muito natural estudar os acordes. Mas para quem toca contrabaixo, por exemplo, não é tão natural assim. Mas pior, algumas pessoas até estudam os acordes, mas sem uma estratégia para conseguir estar tendo resultado. Simplesmente estuda os acordes para reproduzir música. Mas isso não te dá uma independência para você estar tocando. Até inclusive hoje eu estava falando sobre esse tema, sobre essa questão da importância de você estudar seguindo um método focado para você tocar na igreja, diferente de um método convencional de escolas de música, que normalmente as pessoas estudam primeiro com pessoas não cristãs e segunda coisa, às vezes estuda simplesmente acordes só para reproduzir música, mas isso não torna ninguém um músico preparado para tocar na igreja. Simplesmente te forma um músico que toca por hobby. Um dia você vai na aula, aprende aqueles acordes específicos para aquela música e aí você aprende aquela música, na outra semana a mesma coisa e você passa 3 meses, 6 meses, 1 ano e você simplesmente consegue tocar músicas, mas você não consegue tocar de forma independente, você não consegue entender sobre música. Por isso que eu sempre falo, a melhor forma para você desenvolver e o melhor caminho para nós que somos cristãos conseguir tocar com segurança na igreja é não simplesmente estudar só repertório, mas estudar e conhecer sobre conceitos. Porque se você entende para que serve cada uma das ferramentas, cada um dos estudos dentro da música e principalmente esses 2 pilares que a gente vai estar falando aqui na nossa aula de hoje, você consegue aplicar em qualquer outro hino e você não fica dependente de um professor te passar qual é os acordes, quais são os ritmos, qual é a diquinha. Até a gente ouviu esses dias uma pessoa falando o pulo do gato, que não existe o pulo do gato, e sim você estudar a música profundamente. Se você entende sobre isso, você consegue tocar com segurança e principalmente com independência na sua igreja. Quando a gente fala sobre acordes, parece algo muito óbvio, mas é aí que está o maior erro de todo mundo, porque acordes não é simplesmente ir lá e ver quais são os acordes e você vai começar a aprender todos e vai conseguir tocar qualquer hino só de aprender ali uma listinha, uma tabela de acordes, né? Sim. É aí que a gente vê o maior erro das pessoas. Elas começam a querer aprender, o que elas fazem? Vou lá na internet, aqui no YouTube, e escreve como aprender os acordes no violão. E aí começa a fazer os acordes e logo dá de cara com o quê? Com as pestanas, né? E aí é onde vocês do violão que geralmente travam. E para quem é do teclado, geralmente trava porque aprende os acordes. Como da forma errada, né? Do jeito... Opa! Da forma errada, do jeito convencional e não estuda dentro dos encadeamentos de acordes, que é a forma mais fácil, mais bonita e correta de se tocar teclado. E para quem toca baixo também, nem sequer estuda os acordes. Nem sabe, né? Nem sabe que existe. E agora o nosso segundo pilar são os ritmos. Ritmos é algo que também trava muito o pessoal do violão, do teclado, do baixo, porque primeiro vem aquela grande dúvida, né? Quantos ritmos eu preciso saber para eu começar a tocar na igreja? E muita gente, principalmente, acha que é um ritmo para cada hino, justamente pelo fato de simplesmente entrar na internet, pegar diquinhas e não aprofundar em músicas. E por que a gente tem essa consciência? Lembra que eu falei no início sobre a questão do estudo convencional, do estudo tradicional? E eu falo isso com propriedade porque eu já dei aula em muitas escolas e eu já ensinei desse jeito também. Porque é a forma que as pessoas que querem aprender para tocar como hobby querem aprender. Mas para a gente que somos cristãos, a gente precisa ter independência. E eu lembro que eles chegavam numa aula e falavam, professor,
Eu quero entrar, começar a fazer aula de violão, ou de teclado, ou de baixo, e eu quero aprender a tocar essa música. Então as pessoas entravam e começavam a estudar para aprender uma música em específico. E aí elas iam, aprendiam os acordes, o objetivo delas final era esse, o nosso propósito aqui é muito maior, é começar a tocar na igreja, mas para quem não é cristão, é tocar uma música em específico. Aí elas entravam, aprendiam os acordes, faziam os exercícios, e aprendia aquela música. Só que aquela música tinha um ritmo específico, então obviamente que a gente aprendia exatamente aquela batida ou aquele ritmo, aquela condução. Terminou de aprender, para quem toca baixo ou guitarra aprendia aquele riff, terminou de aprender, beleza. Aí na próxima aula, depois que dominava aquela música, ia aprender uma próxima música. Aí tinha uma batida diferente. Aí aprendia, só que daí era muito custoso, porque daí a pessoa levava às vezes um mês para tocar uma música, para aprender cada um dos detalhes, aquela batida. Terminou de aprender, na próxima aula, a mesma coisa, aprender uma nova batida, e no final das contas, isso não tem limites, isso não tem fim. E eu lembro que o resultado de um aluno, estudando em uma escola de música, quando estudava lá com a gente, uma pessoa dedicada, como na grande maioria das vezes, eles só queriam aprender repertório, eles levavam um ano inteiro para tocar em média de umas 20 músicas no máximo. Isso um aluno muito determinado que estudava muito. Agora pense, em um ano você aprender a tocar 20 músicas apenas. Você deveria entender o raciocínio por trás disso. Como que funciona o contexto da questão dos ritmos. Porque às vezes você com um ritmo só, você consegue tocar 20, 30, 40, 100 hinos diferentes. Não é muito mais prático e muito mais cômodo, principalmente para a gente que precisa tocar na igreja, entender o ritmo, entender o tempo, o contexto deles para conseguir aplicar e adaptar esse mesmo ritmo para vários hinos do que aprender um ritmo para cada um dos hinos? E eu vou além. Se a gente não tem essa consciência, você acaba estudando da forma convencional. Entra aqui na internet e vê uma pessoa ensinando como tocar um hino. Aí ele vai ensinar com ritmo. Aí você entra em outro canal e vai aprender o mesmo hino, você vai ver que outro professor está ensinando o mesmo hino com ritmo diferente. Então, algum desses professores estão errados? Não. Eles simplesmente estão usando variações do mesmo ritmo. Então, se você tem essa consciência, você consegue acelerar muito mais os seus resultados de começar a tocar na igreja. Mas se você não entende isso, você passa uma vida inteira tentando simplesmente tirar repertórios de um ritmo diferente para cada um dos hinos. E no violão ainda tem a questão das setas, né? No baixo também tem as setas? Não, mas tem a questão do tempo que acaba sendo subjetivo também. Exatamente, tá lá, 2 setinhas para cima, 2 para baixo. Mas e aí? É rápido? É devagar? Tem uma pausa ali? Como que é isso? Exato, no teclado também, porque quando é uma mão, quando é a outra, às vezes a pessoa faz um dedilhadinho ali que parece que faz parte do ritmo, mas já não é mais parte do ritmo. É só um arranjo, é só um arpejo. Para quem toca baixo, às vezes você tá vendo a pessoa tocando e é um groove. Só que o acorde que ele está fazendo é um acorde menor, mas depois vai para um maior, já muda a estrutura também. Então acaba se tornando algo muito subjetivo e muito complicado de se entender. E as pessoas ainda insistem nesse método de tentar pegar cada um desses detalhes. E aí, às vezes, você vai levar 3 meses para tocar um hino que você quer e no final ainda vai tocar mal feito, ou talvez no meio do hino você vai esquecer. Quantas pessoas que você já viu tocando desse jeito? São pessoas que não tocam seguras, até sabe tocar um hino, aí você fala, toca aí esse hino. E aí ela com muita dificuldade vai tocar, esquece uma parte e fala, desculpa, que eu não lembro esse trecho. É porque tá tocando pensando, não tá tocando entendendo os conceitos. Então tem uma grande diferença, um abismo muito grande entre você tocar uma cópia decorado, entre você tocar, mesmo que simples, mas entendendo o que você está fazendo de forma conceituosa, você conseguindo tocar entendendo o que você está fazendo. E esses são os 2 pilares para você começar a tocar na igreja. Mas agora, juntando os dois, como que fica isso? Você dominou os acordes e os ritmos, você já consegue tocar na igreja? Qualquer hino. Melhor é isso, porque se você sabe ler cifra, e uma das coisas mais simples que você consegue encontrar na internet são cifras de hinos. Obviamente que alguns hinos vêm errado nesses sites famosos da internet, mas muitas cifras vêm corretas. E você pode começar com hinos simples, com 3 acordes. Quantos hinos que eu já trouxe aqui no canal, hinos da harpa cristã com 3 acordes, hinos avulsos, que são os hinos de cantores conhecidos aí, também super simples. Então se você sabe os acordes, para quem toca violão, domina as pestanas, e você consegue dominar os ritmos, você é capaz de tocar qualquer hino. Aí, o tempo que você leva, por exemplo, vamos supor que você leve 2 meses para entender esses conceitos profundamente, sobre ritmos e acordes e domina as pestanas. Ou para quem toca contrabaixo ou quem toca teclado, você conhecer os encadeamentos de acordes.
você consegue já tocar com segurança na sua igreja. Por quê? Dentro de 2 meses você vai fritar a sua cabeça para entender isso, mas depois você é capaz de tocar qualquer hino. Agora, se você não estuda desse jeito, você tem aquela falsa ilusão. Ah, peguei um tutorial aqui e aprendi a tocar em 1 semana um hino. Aí depois leva mais 1 mês, aprendi mais um hino. Mas em 2 meses, quantos hinos você toca realmente com segurança? Se você estuda com o método convencional, você vai levar mais ou menos aí 2 meses para tocar uns 4, 5 hinos. Sendo que se você entender os conceitos, você é capaz de tocar um número ilimitado. Você é capaz de tocar qualquer hino na sua igreja com segurança.